Então, na aula passada, o que foi que nós fizemos? A gente estava finalizando o tema da retificação do sinal. São basicamente 4 modelos de retificação de sinal. Vocês fizeram algumas atividades retificando o sinal de onda completa, né? Um circuito monofásico de onda completa. Fizemos aquela prática. Eu acredito que falei pouco sobre o monofásico meia onda. Fiz citação, mas a gente não fez nenhuma prática relacionada. A onda completa, a gente tem a curva de onda dela. Deixa eu fazer aqui um desenho aqui. Deixa eu ver se vai ficar visível para vocês. Está visível ou está fininho demais esse lápis? Deixa eu verificar aqui se eu coloco uma luz auxiliar para iluminar melhor. Pronto, iluminou mais, né? Vou colocar de preto. Agora está melhor, está visível, correto? Confirma aí, está visível? Bota um dedinho aí de ok para eu ter noção do massa. Então, pronto. Então, aqui nesse desenho de uma onda. Aqui a curva de onda. Esse desenho aqui representa que tipo de onda? Está bem torto, né? Que tipo de onda representa esse desenho aqui? Completa. Onda completa. Uma onda completa, correto. Essa onda completa, ela tem 2 estágios no processo de retificação. Ela tem 4 diodos, correto? Esses 4 diodos têm 2 etapas. Ele é retificado quando o positivo da fase está passando pelo diodo, porém ele é bloqueado na volta, porque o diodo não conduz inversamente polarizado, correto? Vai entender já já. Eu vou dar mais exemplos práticos, teóricos, e a gente vai fazer uma prática. O outro estágio dessa retificação é pelo neutro. Lembra que no primeiro dia de aula eu falei que a corrente ela trafega em 2 sentidos numa tensão de corrente alternada. Então, numa tensão de corrente alternada, ela trafega mais ou menos dessa forma aqui. Ou seja, ora o positivo está em alta, ora o positivo está em baixa. Ora ele está em alta, ora ele está em baixa. Por quê? Ou seja, é uma representação do sentido da corrente. Ora a corrente está sendo conduzida pela fase e ora está sendo conduzida pelo neutro. Então, a corrente, em uma tensão de corrente AC, ela trafega em 2 sentidos ao mesmo tempo. Ou seja, no condutor da fase ela está indo e voltando, no condutor do neutro ela está indo e voltando. Quando é que ocorre o processo de retificação desse sinal? Olha, tem 14 pessoas aí, que bom. Esse processo... Valeu. Professor. Oi. Boa noite, professor. Tudo bom? É Fabrício. Fabrício? Eu não consegui chegar mais cedo, não, porque eu estava no trabalho. Eu consegui chegar em casa agora, viu? Eu comecei Desculpa agora aí. Também. Fique tranquilo que eu então comecei filé, agora. Valeu. Isso aqui é a primeira coisa que eu estou explicando. Pronto, valeu, professor. Beleza. Então, pessoal, isso daqui é alternado, ele tem que chegar por um processo de retificação a essa curva de onda aqui. Essa é a representação da curva de onda, onda completa, ou seja, por um processo de ponte retificadora, utilizando 4 diodos. Então, 2 diodos em uma etapa. Ele está pegando essa tensão aqui, polarizando ela em um único sentido, essa corrente que iria trafegar no sentido oposto, ela é barrada pelo retificador, que é o diodo, e ela é projetada em uma onda contínua.
Então, assim nasce, não sei nem onde eu coloquei o apagador hoje, viu? Assim nasce com uma espuma aqui, assim nasce o processo de retificação, passando pelo diodo. No caso da onda completa, em duas etapas. Ora no sentido positivo, no sentido da fase, e ora no sentido do negativo, o neutro da corrente alternada. Então, eu tenho essa curva de onda aqui. E um processo de uma tensão de corrente contínua, porém de meia onda, ela acontece de forma diferente. Deixa eu apagar isso aqui. Ela acontece um pouco próximo do que é a onda completa, porém tem um intervalo na curva de onda, tem um intervalo nessa curva de onda. Esse intervalo é uma perda que ocorre, é uma perda de eficiência. Por que ocorre esse intervalo? Porque existe somente um diodo no circuito. Basicamente, o diodo ele vai estar trabalhando dessa seguinte forma. Eu tenho aqui uma fonte, eu tenho o circuito, eu ia desenhar um diodo fisicamente, mas fazer um diagrama técnico como ele é. Então, eu tenho aqui o diodo, aqui um resistor, e fecho o circuito. Tendo um diodo, aqui uma corrente de tensão alternada, AC, a corrente vai passar por esse diodo, vai ser retificada somente um sentido dela. Ou seja, a senoide tem esse formato, essa onda daqui vai ser eliminada e vai ser projetada a próxima onda. Então, por isso tem esse formato. Por que meia onda? Porque o ciclo de uma onda, ela inicia, ela percorre um círculo, aqui faz um ciclo fechado. Então, esse é um ciclo da onda. A onda com um ciclo, porém, que quando ela é retificada, essa corrente que trafega no sentido oposto, ela é projetada para cima e a curva de onda fica ambos no mesmo sentido. Então, o que é preciso entender? Corrente, onda completa, ela é retificada em ponte. Corrente, meia onda, ela é retificada somente com um diodo. Estamos falando de um circuito monofásico, ou seja, eu só tenho uma fase para poder fazer esse circuito ser retificado. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Para não atrapalhar. Apagar isso aqui. Bom, então, o que aqui ocorre aqui? O que é preciso entender nesse processo é eficiência. Lembra que na outra aula a gente colocou um filtro capacitivo, fiz um circuito aqui no quadro grande, e eu utilizei um filtro capacitivo. Quem era o componente eletrônico responsável por filtrar essa corrente, fazer uma filtragem de corrente e tornar o sinal mais linear possível? Alguém sabe me responder? Lembra? O retificador, Cruz? O retificador. Mas qual é o nome? O retificador é o diodo. O filtro capacitivo, qual é o componente eletrônico que faz o filtro capacitivo? Capacitor? Capacitivo. Filtro capacitivo. Qual a função dele? Não, qual o componente eletrônico? Capacitor? Capacitor, correto. Quem falou aí foi Antônio? Poxa, acabei de falar capacitor, o senhor falou que estava errado, professor. Então, me desculpe, eu não ouvi direito. O som está bem longe, viu? Então, me desculpe. Então, exatamente, é o capacitor.
No caso, a gente utilizou um capacitor eletrolítico no circuito que fizemos. Pronto, então o capacitor, o que é que ele vai pegar? Ele vai trabalhar a eficiência do sinal. Então, ele vai gerar um ripple. Mas se eu não tenho um capacitor nesse sinal aqui, eu vou ter somente os pulsos da onda. Perceba o quanto que eu perco de... Deixa eu fazer de outra cor aqui. Ó. Se eu fechar aqui, ó, vou preencher aqui. Estão me ouvindo bem, né? Vou preencher de vermelho um espaço que poderia ser preenchido ou corrigido, espaço que poderia ser corrigido por um filtro capacitivo, para que pudesse tornar a onda linear, ou seja, uma correção do ripple. O ripple é o quê? É essa linha aqui, essa forma linear que fica o sinal contínuo. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Pronto, tem um som diferente. Continuando. Então, nesse processo de retificação, onda completa, sem filtro capacitivo, ele tem uma eficiência do fator de potência de 63,7% de eficiência. Por que 63%? Porque 63% do espaço que deveria ser preenchido com um filtro capacitivo, ele é perdido, ele é dissipado, é perdida essa energia. A gente tem somente nesse sinal, essa curva de onda está aqui somente a carga. Vou fazer aqui. Ó. A carga. Quem é a carga? É a corrente. Então, ela só tem carga nesse espaço aqui. Nesse espaço, a parte vermelha é um processo de perda de eficiência. Então, eu tenho 63,7% de eficiência, que é a parte que eu tenho carga aqui, do fator de potência. E no caso da corrente de meia onda, uma corrente monofásica, um circuito monofásico de meia onda, eu tenho uma eficiência mais baixa ainda, que é 63,7% dividido por 2, que vai dar 31, alguma coisa, né? De cabeça assim. Então, 63,7 dividido por 2 é eficiência. Como que eu represento isso aqui num desenho da curva de onda? Esse espaço que teria entre uma onda e a outra, ele vai entrar aqui no meu cálculo, ou seja, na minha equação. Vou apagar essa aqui para não atrapalhar muito. Então, essa área aqui, ó, é a área sem eficiência. Então, para que eu corrigisse, fizesse a correção desse ripple, ou dessa linearidade, né? A língua até embola, né? Esse traço linear, para eu fazer uma correção dessa corrente, utilizando capacitores, ou chamado filtro capacitivo, eu iria exigir muito dos capacitores. Então, eu preciso de muito... Aqui, ó, na corrente monofásica de onda completa, eu já utilizo menos. Mas na de onda, meia onda, seria muito recurso de filtro capacitivo. E capacitor não é uma coisa barata. Um capacitor para um circuito de potência é uma coisa muito cara. Então, está claro essa questão da eficiência da corrente monofásica com onda completa, circuito retificado em ponte e a corrente monofásica de meia onda, circuito retificado com um único diodo retificador. Beleza? Matheus entrando aí na área, Matheus Sander. Beleza, deixa eu seguir aqui o roteiro para eu não sair atropelando. Vamos fazer uma praticazinha, mas antes eu vou passar um
videozinho, um pequeno vídeo de alguns segundos. Pronto. Nesse vídeo, perceba que a proporção, deixa eu pausar ele aqui de novo. A proporção, ou seja, a corrente ela está trabalhando em 2 pulsos. Aqui é o diagrama esquemático de uma retificação em ponte, onde eu estou utilizando 4 diodos. Eu tenho aqui nessa posição 2 diodos pretos e 2 diodos rosa. Esse diodo rosa significa o estágio em que o pulso da corrente está passando por ele. Então, ele inicia a partir desse ponto, aqui é o desenho de um transformador, que foi rebaixada a tensão de entrada, digamos, supomos 220, de saída aqui 12 volts. Essa tensão está processando uma corrente, ou seja, o alternado ele passa em 2 sentidos. Veja aqui embaixo um gráfico dessa corrente alternada. A corrente passou pelo segundo diodo, o diodo 2, ela passou o load, que é um resistor L, né? Um resistor load, pode ser uma lâmpada, um LED, é só uma representação aqui no diagrama esquemático. Então, a corrente passou por esse diodo, esse primeiro diodo aqui, ela trafegou, foi consumida parte dela pelo resistor, ela voltou para o circuito, perceba que ela sobe, faz uma curva e outra vez ela é retificada. Esse sinal passa pelo segundo estágio de retificação. Então, quem é esse segundo estágio de retificação? Seria a corrente que trafega no sentido oposto. Então, veja aqui, acompanhando o gráfico, está de vermelho a onda da tensão de corrente alternada, está de vermelho a tensão que está para baixo, ou seja, a curva inferior, a corrente que trafega em sentido contrário. Porém, cá em cima, no outro gráfico, veja que foi feita a correção com a retificação e ela passou para cima. Então, eu tenho a primeira foi retificada, que foi essa daqui, passou pelo circuito, foi retificado de novo o pulso, e aí ela deu segmento voltando para o tráfego. Foi tratada e, de novo, vou dar um play, de novo ela vai ser projetada em outro sentido. Acompanhe também a onda alternada que fica abaixo, para vocês observarem a projeção da onda. Percebe a diferença? Então, aqui o diodo já está em outra posição. Os 2 de cá ficaram rosa, porque é a retificação da corrente que está indo no sentido, subiu, passou por esse retificador, foi consumida parte dela pelo resistor, a corrente voltou, porém a corrente que vai do neutro, perceba, ele vai passar, só que quando for chegar para o neutro, essa corrente vai subir e vai ser tratada aqui em uma segunda etapa, formando uma nova corrente, uma nova onda, uma nova curva de onda no sentido contínuo. Vou dar um play agora para vocês observarem a projeção completa da retificação. Perceba que ela vai andando aqui, o contínuo. Eu botei bem lenta a projeção para que ficasse fácil a visualização. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Aberto para dúvidas. Pronto, então eu vou voltar para fechar aqui essa primeira atividade. Essa eu vou fazer com vocês. Primeiro, prestem atenção na explicação e depois vocês executam, beleza? Eu sei que tem uns aí que não seguram o dedinho, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas deixa eu voltar aqui a tela, projetar aqui a tela de novo, compartilhar, Tinkercad. Estão vendo aí, né? O que é que vamos fazer agora?
eu vou criar um circuito de meia onda, um circuito monofásico de meia onda. Então, vou precisar de um resistor, vou precisar de um diodo, ó, um diodo retificador, vou precisar de, deixa eu voltar aqui para todos que estão em básico, né? De um osciloscópio, está bem lá embaixo, um osciloscópio, e vou precisar de um gerador de funções. Pessoal, só voltando à informação, por que eu uso o gerador de funções? Nesse simulador do Tinkercad, ele não tem o transformador. Então, nós utilizamos um gerador de funções, que ele existe fisicamente, assim como o osciloscópio existe fisicamente. Então, o gerador de funções ele tem a função de gerar vários pulsos de corrente diferentes, como a onda quadrada, a onda serrilhada e a onda em ciclo, em senoide. Nesse gerador de funções, eu vou colocar aqui 60 Hz, vou zerar o deslocamento de corrente contínua, vou zerar porque eu não quero corrente contínua, eu não estou projetando... Professor, só interrompendo aqui, hein? Olha o chat, por favor. A gente conversa isso depois para não perder tempo da aula. Vamos focar na telinha aqui que a gente está conseguindo ver, beleza? Vamos resolver, pode ficar tranquilo que a gente tem solução para tudo, só não tem depois da morte. Aí é outros 500. Mas enquanto estamos vivos... Então, o gerador de funções, ele vai ter a função aqui do trafo, do transformador. Então, vou determinar aqui uma amplitude de 5 volts para ele. Opa, desculpa. Deixa eu tela, professor. Voltar aqui para a tela. Desculpa. Me empolguei aqui, viu? Então, vou colocar uma amplitude de 60, frequência de 60 Hz e 5 volts de amplitude. Vou zerar o deslocamento. Pronto. Está configurado já o meu gerador de funções. O osciloscópio, eu vou colocar aqui uma divisão por tempo de 15. Fica melhor, já que é uma telinha pequena. E vamos montar um circuito monofásico de meia onda. Vou girar aqui nesse cantinho aqui da esquerda, vocês podem girar o componente. Eu vou colocar o anodo. Ó, esse tracinho aqui representa o catodo. Então, o anodo e o fundo que tem o traço é o catodo do diodo, ou seja, é a entrada do diodo e a saída do diodo. Eu vou pegar... Professor, é o diodo normal ou o diodo Zener? Não, esqueça diodo Zener. Diodo para retificação é o diodo retificador. O diodo Zener é outra função, é outros 500. Aqui é só retificação. O Zener tem uma outra finalidade, ele é para proteção de circuito, mas ele não é para fazer retificação de sinal. Pode-se fazer um circuito simples de eletrônica com um diodo Zener. Na falta de você fazer um trabalhozinho para teste, uma coisa que não tenha muita eficiência de sinal e pouca precisão. Mas se vai fazer retificação, a curva de onda é melhor corrigida e utilizada pelo retificador. Ele é feito para isso aí. Em tese, seria um retificador 1N4004 ou 1N4007. Ambos têm a mesma finalidade. Peguei aqui um retificador, um diodo retificador. Vou pegar aqui um positivo do trafo, simulando o trafo, mas é um gerador de ondas, um gerador de sinais de função. Colocar ele na cor vermelho, esse fio, já que ele é um positivo. Vou pegar aqui o preto. Eu vou utilizar, nesse circuito aqui, o osciloscópio como continuidade do circuito, para poder a gente ver a curva de onda. Vou colocar aqui um fio preto no osciloscópio. Vou pegar aqui, ó, a saída do catodo do diodo, vou ligar
num resistor, poderia ser uma lâmpada, um LED, qualquer outra coisa, mas eu vou ligar no resistor, colocar ele vermelho, porque ainda estou passando aqui um positivo, vou colocar ele deixar ele com 1K mesmo, vou deixar ele com 1K, e vou agora conectar no osciloscópio e fechar o circuito. Então, eu tenho aqui agora, colocar na cor vermelha, eu tenho aqui agora um circuito monofásico de meia onda. Por que eu tenho meia onda? Porque tenho somente um diodo retificando esse sinal. Eu vou iniciar a simulação. Opa, olha que coisa errada aconteceu aqui. Por que está uma onda quadrada? Porque no gerador de funções, ó, ele está selecionado onda quadrada. Eu quero uma onda em ciclo. Pronto, em senoides. Então, perceba que ele retificou essa onda. O sinal aqui está retificado. Eu vou pegar um outro osciloscópio e colocar direto. Deixa eu ver aqui, botar mais para cá. Colocar direto na saída do gerador de funções para você ver a diferença da onda. Vou jogar aqui, cadê? Pronto, botar ele aqui. O fio negativo. Aqui um fio positivo. Vou colocar vermelho, colocar a divisão, 15 também, e vou simular. Perceba a diferença da onda. Consegue perceber a diferença da onda? Então, nessa tela de cá, eu tenho uma onda em senoide, ou seja, em ciclo de onda alternada, uma tensão de corrente alternada. A onda está sendo projetada normalmente, ou seja, eu estou tendo positivo num sentido e positivo em outro sentido, inverso também. Já aqui, Igor, por favor, Igor, dá um tempo aí, garoto. Quieta a mão aí com essa canetinha, por favor, não atrapalhe a aula, né? Então, pessoal, por favor, não atrapalhe a aula, porque senão fica complicado dar uma aula, né? Já é complicado dar uma aula EAD, em vídeo, sem ter vocês presentes, sem ter a expressão facial de vocês para ter um feedback do que está sendo compreendido ou não. Com brincadeirinha não dá, né? Um bando de homem velho adulto, bora se comportar aí, porque senão eu vou derrubar você da aula e você não vai participar mais da aula, beleza? Não, professor, eu tô no trabalho aqui, aí o celular ia cair, pô, tive que segurar, né? Pronto, então, beleza aí, mais atenção aí. Então, pessoal, vamos seguir, né? Então, aqui eu tenho vou parar aqui, não sei como apagar isso daqui, talvez seja por isso o motivo da brincadeirinha, né? Então, dando seguimento. Então, perceba a diferença. Eu tenho a onda, a tensão de corrente alternada, a tensão de corrente contínua de meia onda. Olha o intervalo, como eu desenhei aqui no quadro. Então, eu tenho uma perda aqui de 63,7 dividido por 2. O fator de potência tem uma perda de eficiência muito grande. Então, se eu for retificar esse sinal aqui, eu vou ter que gastar capacitores de potência, né, muito grande, com a capacitância muito grande para poder corrigir esse problema aqui do ripple do sinal. Pronto, entendeu? Tá fácil, tá suave. Quem puder, vai fazer isso, só que em uma Proton Board. Eu quero um projeto montado na Proton Board, eu não quero montado aqui na tela. Eu vou apagar aqui esse circuito, parar ele. Professor, eu montei assim, sem uma placa de protoboard. Eu tenho que botar no protoboard agora? Pronto, numa placa de Proton Board. Mas isso é para depois da aula, beleza? Eu fiz simultâneo aqui com o senhor, aqui deu certo, tudo certinho. Pronto, valeu. Mas se quiser já mandar uma foto para o grupo aí, pode mandar, beleza? Eu vou fazer agora um outro circuito agora. Vou excluir esse circuito. Oi, pode falar.
É para fazer esse mesmo circuito aí que você fez agora? Isso, é para fazer ele, mas não precisa fazer agora, porque alguns colegas estão com o celular e vão ter dificuldade. Eu vou postar o vídeo mais tarde, você assiste o vídeo e executa ele, só que montando na Proton Board. Para quem não sabe ainda o que é a Proton Board, é esse componente aqui, ó, que a gente monta todos os componentes eletrônicos nele. O nome brasileiro é matriz de contato, mas como a gente é americanizado demais, a gente chama de Proton Board. Eu deixo só interromper e voltar, pronto, para ver se some aquele risquinho que o colega colocou. Professor, é para fazer do jeito que o senhor fez ou com o protoboard? É para fazer esse mesmo circuito montado na Proton Board. Eu vou mandar para o grupo por escrito a atividade, beleza? Vamos prestar atenção aqui agora em outro circuito. Eu vou fazer agora um circuito retificado em ponte. Como eu vou fazer? Eu vou precisar de 4 diodos. Cadê os diodos? Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Passei aqui. Aqui é o diodo. Aqui um diodo. Outro diodo. Outro diodo. Outro diodo. Pronto, vou precisar somente de 4 diodos. Um resistor. Esse resistor, eu vou colocar ele de 2.200 ohms. Aqui é 2.200. 2.200 ohms. O restante é a mesma configuração. Vou agora montar esse diodo. Botar ele de lado para ficar mais fácil a compreensão. Aqui também de lado. Opa, passei direto. Fica mais fácil aqui. Aqui de lado. Pronto. Vou colocar o catodo do primeiro no anodo do segundo. Opa, aqui a mesma coisa. O catodo do primeiro no anodo do segundo. Quero arrastar o bicho, estou arrastando. Vou ligar as duas saídas, que vai ser, saída aqui é positiva. Vou ligar o resistor na saída, botar aqui ele vermelho, ou seja, eu vou fechar. Vou aqui na entrada do positivo, colocar de vermelho. Vou puxar aqui do gerador de funções um positivo para alimentar o circuito. Colocar aqui de vermelho também. Então, perceba, essa é aquela mesma ponte retificadora que eu desenhei na aula passada, que vocês fizeram aquela primeira atividade do Tinkercad. Então, vou agora fechar esse circuito aqui. Vou utilizar esse monitor aqui, esse osciloscópio. Vou usar ele no meio do caminho, como se fosse um resistor também, como se fosse um componente do circuito. E o negativo dele, eu vou jogar lá. Tentar fazer mais bonito possível aqui. Vou jogar ele aqui, ó, preto. Pronto. Projetando ele, o circuito. Perceba aqui que eu tenho agora uma retificação de onda completa, apesar de não estar muito... Deixa eu ver aqui se eu posso melhorar aqui. Deixa eu ver se em 40 Hz. E aqui eu coloco em 10. Deixa eu ver em 10 Hz. Pronto, ficou maior, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais, 70 Hz. E o osciloscópio eu vou colocar em, deixa eu ver, em 4, em 5. Pronto, eu consegui espaçar mais a onda, ou seja, aqui é um circuito já retificado.
Visualmente está até parecido com um circuito não retificado, né? Pronto, agora melhorou. Com a divisão por 10 ficou melhor a visualização. Vou ligar esse outro osciloscópio aqui, que está somente... Tenho que parar o funcionamento do circuito, ligar o osciloscópio. Esse aqui vai para o negativo e esse aqui vai para o positivo. Vou colocar... Opa, não conecta agora. Colocar ele na cor vermelha e o outro na cor preta. Pronto. E vou projetar o sinal. Pronto. Então, eu tenho aqui a mesma coisa, ó, a tensão de corrente alternada e a tensão de corrente contínua com sinal retificado. Beleza? Então, finalizamos com isso, um circuito monofásico, com retificação em ponte e retificação com um só diodo. Pronto, nós chamamos essa retificação com um só diodo de ponto médio, né? Vou interromper aqui e voltar aqui para o quadro. Pronto, aqui no quadro, o que é que eu quero explicar para vocês? É a retificação trifásica. A retificação, deixa eu pausar aqui, está tudo voando. A retificação trifásica, deixa eu apagar. A retificação trifásica é representada, basicamente, aqui a saída de um transformador. Faltou o quê no transformador? Faltou as aspiras da indução. Não é isso? Pronto. O desenho não é muito bonitinho, não, mas aqui seria o ponto comum entre eles, que é o neutro, né? E aqui eu tenho fase 1, fase 2 e fase 3. Ou seja, eu tenho uma tensão 1, tensão 2 e tensão 3. Entenda isso como um trafo, um transformador que vai alimentar um motor DC, um motor de corrente contínua. Nos carros elétricos, não sei se você já viu aqueles carrinhos de golfe. Já ouviram falar na Tesla, o carro Tesla e a empresa Tesla? Então, eles têm um carro que é 100% elétrico. E os motores de carro elétrico não são motores de tensão de corrente alternada, são motores de corrente contínua. Mesmo para um carro daquele grande porte, a tensão é de corrente contínua. Então, no próprio carro, existe um processo de retificação desse sinal. Um motor trifásico também vai precisar, mesmo ele sendo contínuo, vai precisar de uma retificação. Então, como se dá esse processo aqui da retificação? Deixa eu ficar em pé aqui para sair da frente do quadro. Deixa eu ver um piloto, porque eu já riscando é melhor. Então, nesse primeiro estágio aqui, eu tenho um retificador, que é um diodo. Eu tenho saindo também daqui, da segunda fase. Vou puxar ela aqui. Eu vou ter um segundo retificador, o segundo diodo. Eu vou ter também aqui, da fase 3, um terceiro retificador. Deixa eu descer um pouquinho mais. Um terceiro retificador. São 3 retificadores para cada fase. Aqui é um retificador de meia onda, mesmo sendo trifásico, eu também tenho retificadores de onda completa e de meia onda. As 3 fases, as 3 tensões irão ser... Vou juntar elas
utilizar um resistor, esse resistor chamado de loader, né? O RL. Aqui eu tenho diodo 1, diodo 2, diodo 3. Então, preciso de 3 diodos para fazer a retificação de onda do circuito trifásico de meia onda. Beleza? Pronto. Finalizando esse diodo, ele vai ter que ir ou aqui para um terra ou um GND, para que o circuito esteja completo. Então, é importante você observar que o circuito monofásico e o circuito trifásico têm a semelhança de ambos terem a corrente, a tensão de corrente em meia onda e onda completa. No circuito trifásico, eu tenho uma defasagem na projeção dessas ondas. Por exemplo, deixa eu ver se aqui nesse canto vai ficar legal. Vou fazer mais ou menos assim. Pronto. A primeira onda aqui, ela tem uma distância de 120 graus de diferença de uma onda para outra a partir do ponto inicial. Então, supomos, e ela tem 30% de atraso desse sinal. Por exemplo, nesse circuito aqui, o diodo 1, a primeira retificação, digamos que ele vai iniciar mais ou menos aqui assim. Ó. Mais ou menos, ficou muito grande, né? Deixa eu fazer um negócio menos feio. Mais ou menos assim. Pronto, agora está melhor. Então, essa primeira onda, ela tem uma defasagem de 30%, uma perda de 30%, mas ela tem, a partir do ponto inicial, uma distância de 120 graus. A segunda onda, ela vai ter essa mesma diferença, porém, em uma distância diferente. O circuito de meia onda no trifásico, as ondas são mais próximas. Então, essa segunda onda vai iniciar a partir daqui. Ó. Então, aqui eu tenho a fase do diodo 1, a fase do diodo 2 e tenho a fase do diodo 3. D3. Ou é tensão 1, tensão 2 e tensão 3. É o mais correto. Então, eu tenho uma onda próxima da outra. A questão do fator de potência de eficiência, aqui já é outros 500. Ela é meia onda, mas apesar de ser meia onda, ela tem uma eficiência melhor do que um circuito monofásico, que tem quanto? 63,7% de eficiência. Já aqui, no trifásico, ele tem 83%. Tem 83% de eficiência. Lembrando que eu estou falando dessa perda, ó, dessa perda aqui. Olha o que ele vai ter de perda. Então, no circuito retificado, dessa forma, trifásico, ele vai precisar, vai utilizar menos recursos de filtro capacitivo. Por isso, nas indústrias, quando vai utilizar a aplicação de corrente contínua, algum equipamento que utilize os motores, por exemplo, eles utilizam motores trifásicos, porque vai gastar menos recursos na retificação desse sinal por conta da eficiência do sinal trifásico. Então, esse é um sinal trifásico de meia onda. Aqui ainda não é um trifásico de onda completa. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho um simulador que o colega passou na aula passada, acho que foi Vitor, não lembro, me passou um simulador que ele é muito bom, muito show. Deixa eu ver. Antônio. Caramba, Antônio, muito obrigado, cara, por esse simulador. Vem coisa para outra tela.
Eu vou mandar o link aí desse programinha que o Antônio mandou. É muito show. Ele tem aqui exemplos de todos os circuitos básicos de eletrônica e de potência também. Viu? Aqui, ó, o Power Convert, tem porta lógica, circuito flip-flop. E esse daqui, ó, é o que a gente estava falando do circuito de onda completa. Ele tem aqui o de meia onda, só não tem o de circuito trifásico, que eu não vi aqui nele. Aqui, ó, o transformador que tem nele é um transformador de 2 polos somente. Não tem transformador trifásico nele. Tem transformador center tape. Mas center tape não é trifásico. Center tape são 2 fases mais o tape. É outra coisa, não tem nada a ver com trifásico, não. Entendeu? Aqui, ó, as fontes que ele tem, ó, de 2 terminais, não tem fonte de 3 terminais. Deu para entender, pessoal? Deu. Pronto. Então, eu vou finalizar a aula aqui, vou salvar ela, colocar no YouTube. Beleza, só faltou o William. Então, pessoal, vou finalizar aqui e até amanhã, beleza? No mesmo bate-horário.